Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Rolê dos Candidatos. Eu te convido a acompanhar toda a nossa série especial com a entrevista com os candidatos à Prefeitura de Curitiba, que estará disponível no YouTube da Tribuna. Eu sou Eduardo Krisiewicz, estou ao lado de Eloá Cruz, editora da nossa editoria de política, e também hoje ao lado do nosso convidado, que é o candidato Neyley Prevot. Seja bem-vindo, candidato. Vamos conversar um pouquinho sobre Curitiba? Vamos, um prazer. Gostei dessa ideia aí, rolê com os candidatos. De onde apareceu isso? Surgiu da cabeça brilhante da nossa Eloá Cruz. Parabéns, viu, Eloá? Muito Obrigada, genial essa ideia aí, bacana. É disruptiva, né? Hoje a mídia tem que ser disruptiva. Sai um pouquinho do estúdio também, Bem né? legal. Acho que é bacana, né? Legal. Claro. Candidato, quando você anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba em abril desse ano, você chegou a dizer que só Deus poderia te impedir, né? Em 2016 você concorreu ao pleito e chegou ao segundo turno na disputa com o Greca. Verdade. Teve 46% dos votos, chegou muito perto. Só uma observação, até uma curiosidade. Sabe que o Greca tá ali, né? Nesse consultório aqui, acabei de ver ele entrando a hora que eu tava chegando. Mas não tem nada a ver com a entrevista, é só um comentário. É que você falou em Greca. Não, lembrei. sim. É Que bom foi para seu- descontrair. Então, você quase venceu o Greca lá em 2016, né? O que você aprendeu em 2016 nas eleições que você poderia refazer ou que você está fazendo diferente Olha, esse ano? eu aprendi uma coisa que é importantíssima. O candidato tem que ter um jurídico muito bom. Aquela eleição que o Greca ganhou de mim, eles usaram e abusaram das fake news. Eu não culpo o Greca, eu gosto do Greca. O Greca é uma pessoa simpática, é bonachão, canta o hino de Curitiba, chama as crianças de curitibinhas, eu gosto disso. Até acho que a gente tem uma coisa meio parecida, esse amor por Curitiba. Mas o Greca estava apoiado por pessoas que agora estão apoiando também o candidato dele, que jogam muito sujo, jogam muito baixo, né? Então nessa campanha, quem vier com mentiras, com calúnias, com injúrias, nós não vamos processar só na esfera eleitoral. Nós vamos também processar na esfera criminal e inclusive na cível por danos morais. Se eles começarem a fazer a mesma coisa que fizeram naquele segundo turno, pode ser que eu ganhe, pode ser que não ganhe. Mas eu vou sair rico de tanta ação que eu vou ganhar na justiça. Desculpa. É uma indireta, candidato? Eu já estou avisando para eles se começarem. É um aviso, então. Ontem o Tá Preparado já começou a me agredir na televisão, falar contra, eu quero fazer a polícia da cidade, dizer que não é isso, que não pode, que não sei o quê. Eu não sei por que ele fica tão incomodado de eu querer fazer a polícia da cidade. Ele teve 8 anos lá na prefeitura e não fez, e agora acha ruim que eu vou fazer. Vou fazer, o STF já decidiu que pode, o ministro Zanin deu a decisão que pode. Aliás, viu, Eduardo e Luá, qualquer cidadão brasileiro pode prender uma pessoa que esteja em flagrante delito. Qualquer pessoa pode prender alguém que esteja em flagrante delito. Imagine a guarda, que está armada, que está preparada. Se qualquer um pode, a guarda também pode. Eu vou fazer a polícia da cidade, vou equipar esses guardas municipais, comprar novas viaturas, dar treinamento para eles, pagar um salário justo, um salário digno, e vou colocar um módulo fixo da Guarda Municipal em cada uma das regionais. Esse módulo fixo vai ser com alta tecnologia, vai ser uma central de inteligência, serão 10 em Curitiba até o fim do segundo ano de gestão. E vou pôr daí os módulos móveis da Guarda Municipal nos 75 bairros da nossa cidade. Eu quero até dizer para você que está aí nos assistindo agora, eu vou restabelecer a lei e a ordem em Curitiba. Custe o que custar. Você vai poder voltar a andar na rua sem medo. Curitiba não vai virar terra de ninguém. E nós não vamos deixar a cidade que nós amamos se transformar em uma Cracolândia. Eu vou fazer os Cristos, centros de reabilitação, inclusão, saúde e trabalho para os moradores de rua. Candidato, o senhor falou um pouco das suas respostas sobre ordem, né, sobre segurança, mas falou sobre ordem. E pegando o gancho da tua resposta anterior, desse problema de fake news, desse tipo de campanha que o senhor, que ninguém gosta, né? É horrível, né?
vai chegar um dia que a gente vai ouvir candidatos conversando sobre propostas. É uma utopia isso, porque na hora de cada um estar defendendo o seu é uma coisa. Quando vão para o embate ou vão para a troca de propostas, a situação é diferente, mesmo nos debates. Vai chegar um dia que o eleitor vai encontrar realmente candidatos, se não dispostos, mas pondo em prática a discussão efetiva de propostas, do que é melhor ou não para a cidade? Olha, para ser bem sincero com você, seria isso o ideal, né? Esse é o sonho que eu tenho. Agora, o eleitor também às vezes é estranho, porque depois lá do debate da Band, né, que foi o único debate que já teve até agora, um monte de gente me cobrou porque que eu não apertei mais determinados candidatos. Então, também tem muita gente por aí que gosta de ver o circo pegar fogo, né? E também tem né? Vamos ser sinceros, fica difícil você debater propostas com alguém que não sabe nem o que é cultura. O cara vai lá, faz uma fala decorada do plano de governo dele para a cultura, mas foi diretor da Fundação Cultural e não sabe o que é cultura. Então também é difícil debater com esse nível de candidatos assim, tão sem preparo. Sabe que eu acho que a primeira coisa que tinha que ter para quem quer ser candidato a prefeito de uma cidade, o TRE devia colocar todos numa sala e dar 30 minutos para escrever uma redação. Por que quero ser prefeito de Curitiba? E por uma banca de professores das mais variadas áreas para avaliar essa redação. Eu achei que você ia botar um ringue ali. Não. Se o cara tiver mais do que nota 7 na redação, pode ser candidato. Se tirar a nota vermelha, não pode ser candidato. Acho que tem candidato aí que não passa na redação. Candidato, você tenta já ser prefeito de Curitiba já há algum tempo, né? Eu tentei uma vez, né? A outra eu queria sair, mas o Ratinho me pediu para ficar ajudando ele. A gente estava em época de pandemia, acabei ficando no governo, até foi bom, porque a gente conseguiu na retomada aí colocar o Paraná em primeiro lugar do Brasil na geração de empregos com carteira assinada através das agências do trabalhador. Então Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas eu imagino que você já tenha se visto sendo prefeito ali, assumindo o cargo. Você já chegou a rascunhar alguma equipe de governo? Eu tenho pessoas que eu quero aproveitar na minha equipe, mas eu não gosto de adiantar nomes da equipe, porque isso aí cria muita expectativa. Depois, se a gente muda de ideia, a pessoa fica magoada, você faz inimigos. Eu tenho na minha cabeça, assim, pessoas que poderiam compor a equipe. Tem gente muito qualificada, pessoas técnicas. Eu não quero fazer uma equipe política na prefeitura. Vai ter que ter um secretário que vai dialogar com a Câmara Municipal, cuidar da área política. Mas eu quero trazer os melhores técnicos de carreira da prefeitura. Tem muita gente que trabalha dentro da prefeitura hoje que é competente, que é inteligente, que conhece a cidade na palma da mão e que está subaproveitada. Eles estão me ajudando, mas eu não posso dar o nome deles, senão eles vão sofrer perseguição lá dentro por parte da atual gestão. Então a gente se reúne de uma forma, eu diria até que quase que escondida, para que essas pessoas não sejam perseguidas aí, porque o uso da máquina está muito abusivo, né, nessa eleição. Mas eu tenho sim pessoas que eu quero aproveitar, só que eu não posso falar o nome delas para não expô-las. O senhor sempre falou já e mostra no seu plano de governo e tem comentado também nas campanhas de que você pretende fazer um governo inclusivo, né? Isso. Você pensa em incluir negros, mulheres, pessoas com deficiência na sua equipe? Sim, você vê, quando eu fui secretário de Justiça, Família e Trabalho, eu tinha 8 departamentos que eu tocava, né? A secretaria que eu tocava, o governador dividiu em 4. Eu era secretário de Justiça, Família e Trabalho. Agora a mesma secretaria, ela ficou dividida em Justiça, Desenvolvimento Social, Mulher e Pessoa Idosa e Trabalho e Emprego. Tem 4 secretários para fazer o trabalho que eu fazia com 8 chefes de departamentos. E dos meus 8 chefes de departamentos, 4 eram mulheres. E dos 4 homens, 1 era negro. E por incrível que pareça, para quem é machista, para quem é misógino, para quem é racista, o diretor negro e as diretoras mulheres tiveram, na nossa medição de desempenho,
uma atuação melhor do que os outros. E quais são suas propostas para tornar Curitiba mais inclusiva? Eu tenho muitas propostas para tornar Curitiba mais inclusiva, mas a primeira delas é inevitável, é levar os serviços públicos para os bairros da cidade. A gente vê que a região nobre, que os bairros assim, que você diria que tem um poder aquisitivo mais alto da população, estão com uma zeladoria urbana muito boa. O Greca é muito bom nisso, ele capricha na zeladoria urbana. Mas você vê o centro e os bairros da periferia abandonados. Quem mora no centro não é a população rica. A população rica mora no Batel, mora no Picurrilho, no Jardim Social. Essa está satisfeita com o prefeito. Não tem muita reclamação. Agora, quem mora no centro está insatisfeito, porque o centro de Curitiba está virando uma cracolândia. Não dá mais para andar à noite sem medo de ser assaltado. E, por outro lado, você tem esse problema dos bairros distantes do centro, que não recebem a mesma qualidade de serviços públicos que a região central. Unidade de saúde com demora de até 8 horas para a pessoa ser atendida, até o número de varredores de rua, né, de pessoas aí que trabalham para a limpeza da nossa cidade, nos bairros da periferia é menor. Então a gente tem que oferecer a mesma qualidade do serviço que é apresentado nos bairros nobres, lá para o Tatuquara, para a SIC, para o Boqueirão, para o Alto Boqueirão, para o Xaxim, para o Sítio Cercado, para o Bairro Novo, para o Cajuru, para a Vila Oficinas. Aí que começa a inclusão. Aí a partir disso você tem a inclusão também das minorias, você tem a inclusão racial, a inclusão da mulher, a inclusão das religiões de matrizes africanas. Eu, por exemplo, sou católico, mas eu convivo muito por causa dos trabalhos sociais que o Instituto Dr. Ney Leprevaux, que é presidido pela minha mulher, realiza fora da época de eleição, com pessoas que são kardecistas, pessoas que são de raízes, de religiões com raízes africanas, pessoas judaicas, pessoas muçulmanas, pessoas evangélicas. Nós temos que incluir também essas entidades que atuam em nome dessas religiões, fazendo bem na cidade, nos programas sociais da prefeitura. Não pode mais ter discriminação religiosa em Curitiba, como você vê hoje acontecendo. Candidato, a gente está passando ao lado do passeio público, né, um dos principais cartões postais de Curitiba, que já foi melhor frequentado, já foi mais seguro, e pegando esse gancho com o centro de Curitiba, que a gente está passando por aqui também, o senhor fala muito da história da Cracolândia, mas a população de rua de Curitiba virou um problema muito grande. Virou. Não só para a cidade, mas como para eles mesmos, né, que não conseguem uma oportunidade, às vezes, de sair do vício, às vezes de arrumar um emprego, conseguir uma casa. Eu tenho certeza que isso é muito abordado com as pessoas, para o senhor. A população de rua do centro de Curitiba, qual que é efetivamente a sua proposta para que isso seja resolvido de uma vez por todas? Bom, em primeiro lugar, Eduardo, eu quero te dizer que o passeio público me traz muito boas lembranças. O passeio público é um lugar onde o meu pai me trazia quando eu era criança aos sábados. E de fato a gente tem que cuidar melhor do passeio público. Agora, quanto aos moradores de rua, antes de vir para cá gravar com vocês, eu estava gravando para a RPC lá na Galeria Tijucas, que foi construída pelo meu falecido avô, Dr. Ney Leprevaux, que foi prefeito de Curitiba. Ele construiu o edifício Tijucas, que era o maior prédio da época na cidade, isso depois de ter sido prefeito. E aí um morador de rua me abordou na saída, veio conversar comigo. E eu perguntei para ele foi muito sincero comigo, eu perguntei, você é viciado em crack? Ele falou, não, eu já fui usuário de drogas, mas eu consegui parar. Aí eu perguntei para ele, e você é dependente de álcool? Que é uma droga também, né? Ele falou, não sou mais. Eu falei, por que você mora na rua? Ele falou, eu me acostumei e eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Daí eu falei para ele, se eu desse para você, pela prefeitura, uma moradia popular feita pela Coab, você aceitaria? Você iria para lá e deixaria de morar na rua? Ele respondeu bem assim, eba, na hora. Então, não é só, como as pessoas pensam, dependente de crack que mora na rua.
Tem muita gente que mora na rua porque não tem casa. Não tem casa. E a Coab não está funcionando. A Coab, em 8 anos de gestão do atual prefeito e do vice, ela construiu menos casas do que eu viabilizei para a Coapar com dinheiro do BID, quando eu era secretário de Justiça, Família e Trabalho, em 3 anos. A moradia popular não foi prioridade para a atual gestão da prefeitura. Nós temos mais de 90 mil esperando na fila por uma casa popular aqui em Curitiba. Então não tem jeito, eu vou ter que pegar. Eu nunca votei no PT na minha vida, nunca vi o Lula na minha vida de perto, nunca vi a Dilma de perto, não conheço, mas prefeito tem que ser meio ousado, sabe? Eu vou ter que pegar os projetos, colocar embaixo do braço, ir lá conversar com o presidente da República, com o presidente do BNDES, com quem tiver que conversar, com a Caixa Econômica Federal, e vou buscar dinheiro para fazer moradia popular aqui em Curitiba, porque não dá mais essa situação. Agora, aí você tem que separar também, né, os moradores de rua. Uma parte é o caso que eu falei, a outra parte é o dependente de crack. Esse a gente tem que oferecer tratamento. Hoje, Eduardo, só para você ter ideia, sabe quantos leitos tem aqui em Curitiba para tratamento psiquiátrico, se a gente quiser proporcionar desintoxicação para o dependente de crack? Só 115 leitos, numa cidade que, segundo o IBGE, tem mais de 1.800.000 moradores. 115 leitos de saúde mental. É impossível resolver o problema se a gente não aumentar o número de leitos. Por isso que eu falo dos Cristos, centros de recuperação, inclusão, saúde, trabalho e organização para os moradores de rua. Tem que ensinar, depois que desintoxica, tem que ensinar uma profissão para essa pessoa voltar a ter amor à vida, querer prosperar na sua vida pessoal, se reinserir na sociedade, ter um objetivo. O trabalho enobrece a mulher e o homem. A gente tem que ensinar ofícios para essa gente. Vamos colocar nos Cristos também aulas de músicas, de artes. A doutora Anise da Silveira, que foi uma das maiores terapeutas da história do Brasil, ela ajudou a recuperar muitas pessoas que estavam com a autoestima destruída através da arte, através das terapias. Então, tudo isso a gente vai ter que colocar em prática. Eu acho que a grande diferença minha com a atual gestão é que a atual gestão cuida bem das coisas. As coisas estão bem cuidadas. Por exemplo, as ruas estão asfaltadas. Eu quero continuar cuidando bem das coisas, mas eu quero cuidar mais das pessoas do que das coisas. Essa que vai ser a grande diferença. Eu quero ser prefeito para cuidar bem das pessoas. E quando eu falo cuidar, eu não me refiro a interferir na liberdade de ninguém, não. Para mim, liberdade é um valor inviolável. Cada um faz da sua vida o que bem quiser. Agora, a pessoa que está precisando, que pede ajuda, nós temos que estender a mão para ela, dar a oportunidade para que ela possa melhorar de vida, para que ela possa prosperar, para que ela possa empreender, para que ela possa crescer como ser humano. Candidato, aproveitando aqui, hoje foi um dia que fez uma chuva mais ou menos razoável, né? Assustou um pouquinho por conta das trovoadas. Eu lembro que em maio, né, desse ano, o Rio Grande do Sul sofreu com uma maior tragédia ali provocada por uma sucessão de enchentes, né? Na época, nós da Tribuna do Paraná, a gente conversou com especialistas e eles disseram que Curitiba tem um risco altíssimo de inundação, que se fosse uma chuva como aconteceu em Porto Alegre, o estrago seria muito maior. Você está coberta de razão, Eloá. Eu fiz uma audiência pública no primeiro semestre, lá na Assembleia, e levei esses especialistas. Acho até que foi o mesmo que você entrevistou, se eu não me engano, até achei pela tua matéria o especialista. E ele falou exatamente isso. É um problema gravíssimo. E aí eu fico assustado quando eu vejo, em pleno aquecimento global, a prefeitura cortando 300 árvores na Avenida Arthur Bernardes. Mas como resolver essa situação, né, das enchentes na cidade? A situação das enchentes na cidade é um problema seríssimo. Primeiro nós temos que deslocar as pessoas que moram em beiras de rios.
Você vai aí na periferia, hoje Curitiba tem 322 comunidades chamadas tecnicamente de favelas. 322 favelas. Primeiro a gente tem que tirar essa pessoa que está morando na favela da beira do rio. Depois nós temos que fazer conscientização ambiental. Tem gente que joga até sofá. Eu fui na Vila Pantanal, tem um córrego lá, eu vi um sofá jogado dentro do rio. Então tem que educar a população para conscientização ambiental. A prefeitura tem que se reeducar também, para que a cidade volte a ser uma capital ecológica. Se você cortar uma árvore na tua casa, você vai levar uma baita de uma multa. Agora a prefeitura pode cortar 300 árvores e não acontece nada. Então nós vamos trabalhar, como o Jaime fazia, o Jaime Lerner, para transformar Curitiba de volta numa capital ecológica. A gente vai remover as pessoas da beira dos rios, vai dar conscientização ambiental, vamos limpar as bocas de lobo, vamos despoluir os rios, vamos fazer o desassoreamento dos córregos que estão alagando, vamos investir em tetos verdes, vamos procurar áreas do município ou até áreas particulares para a prefeitura comprar para fazer mais parques. Parque Barigui, por exemplo, ele não existe só para o nosso lazer. Ele foi feito pelo Jaime Lerner e pelo Nicolau Klippel para ser uma espécie de uma esponja, né? Eu vou aplicar aqui o conceito de cidade esponja. Teve uma cheia na SIC que aconteceu no começo da gestão do atual prefeito, que foi por causa porque abriram as compotas do Parque Barigui para o parque não ficar alagado. Não, se chover, o parque tem que ficar alagado. A função principal do parque é ficar alagado. Claro que você fazendo a dragagem, você ameniza isso. Então eu vou aplicar em Curitiba o conceito internacional de cidade esponja. Na minha gestão, Curitiba vai ser, viu, Eloá, uma cidade que vai voltar a ousar. Nós vamos dar condições para as pessoas empreenderem, para buscarem a prosperidade, para serem livres para trabalhar. A prefeitura vai parar de ficar atrapalhando quem quer empreender e gerar empregos. E eu quero fazer a minha meta. Eu não estou candidato a prefeito porque eu estou procurando emprego, não. Meu mandato de deputado estadual vai até janeiro de 2027. Eu entrei porque eu tenho uma meta. A minha meta é fazer de Curitiba a capital mais humana, inovadora, mais humanista, inovadora, eficiente e segura de todas as capitais da América do Sul. E eu vou trabalhar noite e dia para isso. Eu não tenho preguiça de acordar cedo, não tenho preguiça de dormir 4 horas da madrugada. Eu vou trabalhar para fazer com que Curitiba seja a melhor capital da América do Sul, Eloá. Candidato, a gente passou agora próximo ao Hospital Evangélico, estamos aqui no Hospital Particular também, e o senhor tem pelo menos se propõe a ter uma ligação muito grande com o pessoal da saúde. Tenho. O projeto do Interhospitais foi seu. Como que o senhor vai tratar a saúde em Curitiba? A gente recebe relatos diários de problemas de espera muito prolongada nos postos de saúde. Como que o senhor vai tratar essa saúde básica, principalmente para quem precisa da emergência e não consegue atendimento ou consegue depois de muito tempo? Quanto tempo que eu tenho ainda, Eduardo? Posso falar? Pode falar. 7 minutos. 7 minutos, tá. Então, veja, saúde para mim vai ser prioridade. Eu espero tá? que o senhor não use os 7 minutos para isso, porque Não, pode ter não. mais coisa para perguntar. Vou usar os 2 minutos aí para isso, no máximo 3. Saúde para mim vai ser prioridade. Eu estou acostumado a trabalhar com saúde. Eu fui presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu sou membro honorário da Rede de Combate ao Câncer. Eu sou, inclusive, coordenador da Frente Parlamentar da Medicina na Assembleia Legislativa. E eu me preocupo muito com a saúde porque eu acho que Curitiba já foi referência nessa área. A nossa saúde privada é muito boa, mas a área em que a atual gestão, se me perguntar qual foi a melhor área da atual gestão, zeladoria urbana, qual foi a pior área da gestão inteira do Rafael Greca? A saúde. A saúde está um caos em Curitiba. Em primeiro lugar, eu queria saber o que fizeram com o dinheiro que foi mandado para cá durante a pandemia. Que lá em Goiás, por exemplo, o governador Caiado, que é do meu partido, ele investiu em coisas perenes para a população,
o que foi mandado de dinheiro durante a pandemia. Aqui parece que a Secretaria Municipal de Saúde não fez isso. Tem gente que espera 8 horas para atendimento numa UPA. Tem mais de 200 mil consultas e exames em atraso em Curitiba. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas para resumir aqui para vocês, nós vamos ter que fazer policlínicas para que a pessoa tenha a consulta com o médico especialistas. Vamos ter que fazer os centros de diagnóstico por imagens do município, porque ontem uma mulher me falou que está há 6 meses esperando uma ressonância e não consegue. E eu vou ter que investir muito na pediatria também, porque as mães curitibanas estão desesperadas. A criança está com tosse, febre, vomitando, dor de cabeça. Ela vai na unidade de saúde e não tem pediatra para atender a criancinha. Eu vou fazer os pais pronto atendimento infantil. Com o pronto atendimento infantil, nenhuma mãe curitibana vai ficar sem pediatra para sua criança. Candidato, pegando um pouco na carona que você citou a pandemia, né? A gente ainda vive um pouco assombrado com a possibilidade de poderia acontecer, né, novamente mais uma pandemia, nada Deus descartado, livre, né? Mas numa hipótese, né, de caso o país e Curitiba enfrente novamente uma pandemia, quais medidas você adotaria? Eu acho muito difícil enfrentar uma nova pandemia, pelo menos de Covid, porque hoje em dia tem vacinas já, né? Eu perdi meu pai na pandemia. A pandemia para mim foi muito dolorosa. Meu pai tinha só 69 anos de idade, não tinha nenhuma doença grave. Aí a senhora lá que começou a fazer fechamentos antes da hora também reabriu tudo antes da hora, fez abertura total, porque era época de eleição e um monte de gente ali ficou contagiada pela Covid-19. Eles tinham que reeleger o prefeito, o comércio já estava saturado de ficar fechado, os comerciantes estavam endividados, não conseguiam mais viver. Ela reabriu na época da eleição e meu pai bem nessa época pegou Covid e ficou 6 meses entrando e saindo de UTI, foi entubado, uma coisa terrível. Se tivesse uma pandemia aqui hoje, eu ia trabalhar muito com a conscientização da população. Eu acho que ficou muita brigaiada na pandemia entre o governo federal e os governos estaduais, as prefeituras, e confundiram a cabeça do povo. Confundiram tanto a cabeça do povo que tem gente hoje que não leva mais a criança para tomar a vacina, porque a fake news contra a vacina, ela se estendeu para todas as modalidades de vacinas. Morreu outro dia uma criança de coqueluche aqui em Curitiba. O sarampo voltou. É um crime dizer para as pessoas não tomarem vacina. Não estou me referindo à vacina da Covid, eu estou falando da vacina normal, que sempre tomaram, que nunca fez mal para ninguém, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar? As doenças que estavam erradicadas do Brasil estão voltando. Então eu trabalharia muito com a conscientização do povo e com a pacificação dos entes do poder executivo, legislativo e judiciário, federal, estadual e municipal. Não dá para cada um varrer para um lado, não dá nem para radicalizar de um lado do fecha tudo, nem radicalizar do lado do abre tudo. Não dá para ficar esse bater-boca que ficou na pandemia e deixou o povo ensandecido. Ninguém mais sabia o que fazer. Candidato, rapidamente, que nós estamos com o tempo já quase terminando, eu queria que falasse um pouquinho, bem rapidamente, sobre o transporte coletivo de Curitiba, o que você pretende fazer, e já emendar suas considerações finais. Tarifa vai para R$ 5,00 até o 6º mês de gestão. Vamos tentar chegar à tarifa zero, mas ainda não posso prometer. Vou buscar isso de forma segura e gradual, mas R$ 5,00 eu posso me comprometer para até o 6º mês de gestão. Já no primeiro mês de gestão eu volto com a tarifa a R$ 1,00, isso eu faço por decreto. O transporte coletivo já é subsidiado em Curitiba, a arrecadação prevista do município para o ano que vem é de mais de 14 bilhões. Se já estão pagando as empresas, não me custa pagar um pouquinho mais, esse dinheiro é do povo e o benefício vai ser revertido para a população. Considerações finais, rapidinho. Agradecer a vocês e pedir para quem gostou das nossas propostas que no dia da eleição vote 44 por amor a Curitiba.
Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima com o Rolê dos Candidatos. Obrigado a vocês.